Fala pessoal do som, graças a Deus eu tive a oportunidade de trazer mais um comparativo para vocês. Dessa vez será a Multilaser contra a Aiva, que no caso a caixa de som Aiva T2W vem com essas configurações, já a caixa de som Multilaser SP344 vem com essas configurações, que apesar de parecer um comparativo um pouco injusto, eu irei te mostrar a diferença entre elas de uma forma imparcial, através dos decibelímetros. Por isso, se você interessou, manda o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir comprar essas caixas de som para a gente poder fazer esses comparativos. Confira a sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som aqui no canal. E bora começar com um comparativo em área aberta com 2 decibelímetros, um na função dBA e outro na função dBc, que no caso a Multilaser SP344 vem no último volume com a configuração de grave e agudo no máximo, e a caixa de som Aiva T2W vem com equalização manual com tudo no máximo, grave, agudo e médio, e o reforço nos graves ativado. E no comparativo em área aberta, vitória para a caixa de som Multilaser SP344, que independente do resultado, você vendo as duas tocando a mesma música no último volume alternadamente, qual te agradou mais? Dito isso, agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Multilaser SP344, que é o seguinte, já indo direto ao assunto, é uma caixa de som para quem quer jogar o som longe, gosta de médio e agudo e não importa de ser grave de ataque. Ela tem grave de ataque ali querendo ser misto. Ela tem subgrave, ela com volume ali tem mais ou menos 60, 70%. Você vai conseguir perceber o subgrave dela com mais facilidade. Quando você coloca ela com 100% do volume, com a equalização do agudo e do grave no máximo, você vai ver grave de ataque fácil, médio e agudo. Para quem gosta, vai gostar bastante dela, porque o volume final dela é bem alto. Porém, dependendo da música, ela começa a querer degradar ali. Tanto que a luz de clipe vermelha começa a acender igual louca. Da forma que ela entrega, até que me agrada ali uns 60, 70% do volume, que eu ainda consigo ver o subgrave nela. Na hora que você põe 100% do volume, fica uma caixa ideal para quem quer jogar o som longe. E aí, eu vou lá e tento diminuir um pouco do agudo dela, só que você vê que o agudo muda o tom. Ele fica meio que abafado, ele não chega a diminuir o volume, você percebe que muda a frequência do agudo. Então, eu queria diminuir o agudo para poder dar mais foco em grave e subgrave. Só que dessa forma fica um som ruim, não me agrada dessa forma. Por mais que eu não goste de médio e agudo, quando diminui o agudo dela, no meu gosto, fica abafado. Então eu prefiro deixar o agudo dela no máximo, porque fica um agudo mais bonito. Não que eu goste, mas fica mais bonito. Então eu senti falta de uma equalização para os médios dela, porque talvez eu combinando o agudo com o médio, e aí tivesse separado esses dois, eu conseguiria equalizar ela mais do meu gosto. Mas aí, no geral, levando até em consideração a construção dos alto-falantes dela, que são justamente para entregar grave de ataque, até que a qualidade sonora dela me agrada, levando em consideração esses pontos negativos que eu falei antes. Vamos agora para o comparativo de subgrave com 1 decibelímetro na função dBc, medido de 60 Hz até 20 Hz. 60 Hz. 50 Hz. 40 Hz.
30 Hz, 20 Hz, 'E no comparativo de subgrave, vitória para a caixa de som Aiva T2W. Com isso, temos um empate nesse comparativo, que antes de desempatarmos com o comparativo de grave, eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Aiva T2W. Que é o seguinte, tanto ela com 50% do volume ou com 100% do volume, ela é uma caixa bem equilibrada, só que você vê mais ênfase no grave e no subgrave. As equalizações pré-programadas dela que me agradaram mais foi a rock e a jazz, que eu percebo ainda mais ênfase no grave e no subgrave, que é o que me agrada mais. Porém, a equalização dela que mais me agradou foi a manual. Mesmo ela não tendo equalização aqui no painel para os médios, ela com tudo no máximo, ela me agradou. No aplicativo, você consegue equalizar tanto agudo, médio e grave. Se você ativar o reforço nos graves, com as músicas que eu testei, ela distorceu. Se ela tiver com tudo no máximo, sem o reforço nos graves, ela não vai distorcer, pelo menos com as músicas que eu testei. Se eu ativar o reforço nos graves, aí ela começa a distorcer. Com as equalizações pré-programadas, eu ativei o reforço nos graves e ela não distorceu. Ela tem um bom volume final, dando mais ênfase em grave e subgrave, o que eu acredito que vai agradar bastante. Para quem gosta de mais agudo e médio, lá no aplicativo, você indo lá e equalizando mais do seu gosto, eu acredito que também ela vai agradar. E agora que eu já te contei a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora das duas, caso você esteja pensando em investir em uma das duas para ser a sua próxima caixa de som, aqui na descrição tem o link nesses 3 sites ao qual eu recomendo. Só que antes de comprar, confere em qual dos 3 elas não estão com o melhor preço e confere também se não tem cupom de desconto, como por exemplo lá na Shopee, o de tecnologia, ao qual irá te dar R$100 de desconto para estar comprando qualquer uma das duas e outras coisas. Dito isso, vamos agora para o comparativo de grave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 100 Hz até 60 Hz, para poder descobrirmos qual dessas duas será a campeã desse comparativo. 100 Hz, 90 Hz, 80 Hz, 70 Hz, 60 Hz, 'E no comparativo de grave, vitória para a caixa de som Multilaser SP344. Com isso, ela se torna a campeã desse comparativo. Já a diferença de recursos entre as duas é essa. Que agora que finalizamos o comparativo de áudio e eu já te contei a minha opinião sobre a qualidade sonora das duas, eu vou te contar qual das duas eu prefiro e o porquê. Como eu gosto mais de subgrave, a caixa de som Aiva T2W me agrada mais. Só que aí, você escutando uma do lado da outra, o volume final que a caixa de som SP344 entrega te deixa ali meio abalado em querer escolher ela. Porque o volume final dela frente à Aiva é muito grande. Só que como eu prefiro mais subgrave, a qualidade sonora dela me agrada mais. Não que a Multilaser SP344 tenha uma qualidade sonora ruim, mas como eu gosto mais de subgrave, a qualidade sonora dela frente à a Aiva me agrada mais. Só que para quem busca mais médio e agudo, certeza que ela vai agradar mais do que a caixa de som Aiva. Mas se mesmo assim você ainda está em dúvida de qual dessas duas será a sua próxima caixa de som, nessa playlist você confere a continuação desse vídeo, onde eu desmontei as duas para poder mostrar como elas são por dentro, tamanho de imã, placa de funcionalidade.